Gente, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais um episódio do Você Pode. Quero dizer que você já é parte dessa família e você sabe disso, né? É sempre bem-vindo, é sempre bom poder estar aqui com você e poder compartilhar experiências, histórias de vida que nos impulsiona a uma vida de fé, a jornada com Cristo e entendendo que processos são necessários para que a gente venha crescer, amadurecer e que é possível a gente vencer as questões que vão aparecendo aí na nossa vida, né? Então, chama o teu amigo, chama a família, acorda, levanta. Mulher, pegue um café, sente, porque o testemunho de hoje também, eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui. O nosso convidado de honra, claro, não posso deixar de falar do nosso Senhor Jesus. Eu tenho certeza que ele está aqui, porque se ele não estivesse, nós não estaríamos, né? Então, que toda a glória seja dada àquele que tem nos concedido aí oportunidade a cada dia, para que a gente possa aprender e ser um instrumento gracioso de Deus na terra. Eu posso dizer que a nossa convidada é alguém que superou a si mesma. Dizer que ela é alguém que atravessou um processo onde teve oportunidade de conhecer uma força que ela tinha, que eu tenho certeza que ela nem imaginava, mas que estava lá. E existe processo que nos ensina a enxergar a vida por um ângulo diferente. E a nossa convidada de hoje, ela é prova viva disso. Andressa Silva foi minha regente, foi minha líder, e hoje ela estará aqui, gente, para compartilhar com você um milagre que ela viveu, né? E eu digo que ela superou a si mesma, por quê? Porque é uma pessoa tão tímida, e quando ela aceitou estar aqui, eu falei, gente do céu, marque a data mais próxima que tiver, não vamos perdê-la de vista, não, porque, olha... Mas seja bem-vinda, Andressa, amém. Obrigada por aceitar estar com a gente. Amém. Muito obrigada, é um prazer mesmo. Imenso. Para mim também, e ela vem acompanhada, né, pela mãe, a pastora Andréia e a Isabela. Gente, a Isabela, vou te falar, olha, né, como o tempo passa. Eu ia falar, nossa, como ela cresceu, mas não é que cresceu, não como ela desenvolveu, tá linda, Deus abençoe. Né? Virou uma mulher, né? Virou, não é, menina? E é assim, a gente, como a gente se conhece há muito tempo e era tudo pequenininho. Sei lá, a gente meio que não espera, né, os filhos crescer desse jeito assim, mas é uma alegria poder ver, né? Amém. A sua família, saber que você está bem. Amém. Ela é a esposa do Marquinhos, presbítero, né? Presbítero. Muita Marcos. gente boa, gente, muita gente fina. São pessoas que a gente conhece há muito tempo e é sempre bom poder estar perto de vocês, né? Andressa, fique à vontade, viu? Fique à vontade, aqui essa casa é sua. Eu tá assim para você. Quero perguntar para você o que a gente sempre pergunta aqui para o pessoal. A gente gosta de começar desde lá de trás, né? Eu sei que tu é mãe de 3 filhos, é esposa de um obreiro, filha de pastores, é alguém que serviu de uma forma tão empenhada, né, no ministério. Mas você já nasceu no berço evangélico? Sim, nasci no berço evangélico. Isso é um privilégio. Eu ia para a igreja com a minha avó, desde pequenininha, né? Minha avó me levava, me carregava. Tenho lembranças que das crianças, participava desde as crianças. Então, ela sempre me levou para a igreja. Então, a minha visão de cristão foi desde pequeno. Desde pequeno. Que bom. Então, quem me levava sempre para a igreja de pequenininha era minha avó. Sempre acompanhei ela. E aí, você sempre participou também? Sempre. 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 Isso é bom, né? É bom e hoje a gente percebe também a diferença, né, das gerações, dos tempos. Sim. E aí, então, quando criança, você já cresceu? Cresci no berço evangélico. Participei, né, até a minha adolescência. Até os meus 14 anos, aí tem aquela fase da adolescência, né? E essa eu acho que é a pior, né? difícil. Que a gente quer conhecer o mundo, né?
Mas também a gente não quer sair da igreja, Uhum. porque você tem aquela visão, né? Que minha avó sempre falava, se sair da igreja, né? Aham. Acontece isso, isso e aquilo, ou você vai pro inferno. O Então você medo, tem né? aquele temor, né? Aham. Mas também quer conhecer as coisas do mundo, né? Hum. E foi aonde eu fui saindo, né? Aí, o nosso cristão, eu digo nós, todos nós, né? Uhum. A gente tem um certo problema, né? E quando a gente quer sair da igreja, a gente tenta colocar a culpa nas pessoas, né? Uhum. Aí aconteceu certa situação no meio dos adolescentes ali, e eu vi que era uma oportunidade de eu sair da igreja. Uhum. E eu lembro que era a fase do congresso dos adolescentes. E a líder, ela pediu para cada um escolher um tema, né? Ali um tema para poder fazer ali o congresso. E eu lembro que eu que escolhi o tema e foi sorteado, e o meu tema foi sorteado. Uhum. Se não me engano, era em Salmos. Aí, um dia antes, eu não quis mais saber de Jesus. Aí eu saí da igreja. Falei para minha avó que eu não ia mais para a igreja. Nossa, aí foi. Aí foi onde eu saí. E assim, é tão estranho, né? Porque Sim, parece que quando a gente sai assim da igreja, nessa fase da adolescência, a gente é muito entregue, gente. A gente é muito intenso, né? Muito intenso. Porque a gente quer fazer tudo, né? Aham. E foi assim a época que você se apaixonou também, que Foi você. tudo, né? Que daí desandou tudo, né? Quando você Eita, sai da presença do Senhor, aí Deus fala, você quer? Então vai. meu Deus do Pode céu. ir. Eita. Mas tem os percursos, né? Aí onde foi tudo aconteceu, né? Uhum. Aí eu lembro uma vez que Deus usou uma irmã falando que se eu não voltasse, Deus ia fazer algo na minha vida que ia mudar toda a minha trajetória, minha história, de tudo. Uhum. As escolhas, né? Sim. A gente tem as escolhas, né? E ali eu não ouvi minha mãe, não ouvi minha avó, não ouvi Deus, não ouvi ninguém. Só quis curtir. Sim. E onde foi, né, que eu tive, né? Fui mãe muito nova, né? Tive uma responsabilidade muito nova. Então foi acontecendo tudo, né? Na Uhum. minha vida, assim, sem a direção de Deus. E você ficou quanto tempo Eu afastada? fiquei afastada dos meus 14 anos até os meus 19 anos. Eita, foi um tempinho Foi. bom, né? Foi onde Meu Deus me Deus do céu. amassou. Eita, Falou, Deus. agora. E como que você chegou no ponto de falar, não, preciso voltar? Ó, quando chegou no ponto de eu falar que eu precisava voltar, pastora, foi. Eu lembro uma vez que eu estava em uma situação assim, sabe quando você vê que seu barco está afundando? Uhum. Você fala, meu, não tem mais saída. E Eu vou aí você já entregar não estava tudo. mais sozinha, né? Tinha Não, filhos. eu tinha filho, já tinha dois, já tinha a Isabela. Então. Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Só que as vozes, a gente tem que tentar calar as vozes, né, do Uhum. mal, né, e só ouvir a voz de Deus. Ela ficava na minha mente falando que a minha história tinha acabado. Que acabou pra mim, que era pra mim desistir, que não ia ter mais saída, não ia mais ter jeito. Então, eu fui me entregando para aquelas vozes. E eu lembro um Uhum. dia que eu procurei a ajuda da minha mãe, do meu pai, né? E falei para eles, né? Contei, né, o que estava acontecendo. Que passei, assim, sofri em um relacionamento abusivo, Nossa. né? Durante 5 anos da minha vida. Perdi minha adolescência inteira por conta de um relacionamento abusivo, Nossa. né? Então, eu precisava sair daquilo. Uhum. E eu tinha meu filho pequeno. E eu não queria que eles crescessem naquele ambiente. Não queria que, né? Uhum. Aí foi onde eu procurei a ajuda dos meus pais, né? Falei, contei pra eles se acontecesse alguma coisa comigo, que era pra eles cuidar dos meus filhos. Meu Deus. E eu não esqueço um dia que eu estava em um curso. Eu estava fazendo um curso no Tatuapé. E eu estava ali na estação e eu vi uma voz falando pra mim, se joga. Meu Deus. Se joga, que acabou pra você. E aquele dia eu ia tirar a minha própria vida. Nossa. Eu ia fazer isso, que eu estava numa depressão profunda. E foi onde eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Porque quando eu ia me jogar ali naquele trilho, naquela linha ali de trem, eu sentia alguma coisa me puxando. Meu Deus. E foi onde eu vi que Deus, ele estava cuidando de mim. E ali eu comecei a chorar. Comecei a chorar, 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 chorar. E falei, não, Jesus, eu preciso sair dessa vida. Muda a minha história, Senhor. Muda a minha história. Perdoa todas as minhas falhas, perdoa o que eu fiz. Eu vou voltar para os seus caminhos, mas eu quero que o Senhor mude a minha vida. E dali, então, por diante, o Senhor começou a mudar a minha história, né? Graças A colocar um percurso ali.
a gente, né? Eu digo assim porque eu também conheci Jesus, aí depois quando eu saí, eu não tinha conhecido o suficiente, né, para eu entender que, cara, não existe liberdade lá fora, gente. Não, é falsa, né? Nossa, então assim, principalmente para quem cresce já dentro da igreja, Sim. né? Porque a gente aconselha, a gente conversa, a gente mostra a Bíblia, Sim. fala da nossa história mesmo para os nossos filhos, mas uma coisa é você falar o sabor da fruta e outra coisa é você provar, né? a criatura provar a fruta. Entende? Então, assim, às vezes a gente vai querer, né, essa liberdade, não, eu quero conhecer essa liberdade e tudo, e aí é onde a gente acaba se perdendo, né? Mas eu digo por mim mesmo, sabe? Para mim foi muito bom eu ter sofrido tudo que eu sofri, porque se eu não tivesse sofrido lá atrás, eu acho que hoje eu seria o crente Raimundo, né? Vamos dizer assim, o famoso crente Raimundo. Eu dei um pouquinho de trabalho, dei, depois assim, né? Quando eu voltei para a igreja, mas eu sempre gostava muito, né? Também de trabalhar na obra, e é uma coisa que quando a gente volta depois, a gente volta entendendo. Não é por causa de ninguém que eu tenho que permanecer, eu preciso permanecer por causa de Cristo. E graças a Deus, então, você conseguiu voltar, né? Consegui, graças a Deus. Meu Deus do céu. E como que foi nesse processo, Andressa? Eu lembro de um dia, né, que o seu pai, meu dele, me chamou. Ele, filhona, quero conversar com você. E eu, pastor, Deus existe. Ele, filha, claro que Deus existe, minha filha. Porque era um conflito tão grande, né? Eu entendia que era ali que eu tinha que estar. Só que dentro de mim estava tudo tão bagunçado que eu dizia, ai, meu pai, o que está acontecendo? Eu tô doida. Tu viveu também esse processo? Vivi. Gente. E assim, eu acho que para mim foi mais difícil, porque quando eu voltei, eu fui morar com os meus pais, né? Aí eu comecei a ir para a igreja, né? Que meu pai dirigia. Então, quando ele me apresentou, ai, minha filha, tal, aí pediu para a mocidade cuidar de mim e tudo, né? Aí eu me senti em um conflito, né? Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que é isso, meu Deus do céu? E ali aquela mocidade me recebeu de braços abertos, né? Ai, eles eram, nossa, me acolheu, meu Deus do céu. Entanto que eu casei com meu líder. Olha. Deus foi tão bom, né? Eu lembro de um propósito que o seu pai falou que você fez. Foi no monte. Olha que coisa linda, né? Foi 30 dias no monte. Acho que foi o mês de janeiro que mais choveu. Olha! 30 dias chovendo. Pagou e no último dia, aí o céu se abriu. Quando a gente terminou de orar, o céu se abriu. A presença de Deus ali. Então foi depósito, né, que a gente colocou ali, né? Que coisa linda, né? E você viu o que Deus fez, né? Ah, não. Assim, Deus, ele... De verdade mesmo, de verdade. E preparou para você um santo homem de Deus, né? Santo homem. Gente, o Marquinhos, ele tinha um hobby, né? Um hobby que era paixão dele. Era a paixão dele, que era mexer com balão, esses trem, né? Meu Deus do céu. E aí, mal sabia ele que Jesus já estava preparando uma irmã de monte. Verdade, uma filha de pastores. Olha aí, que benção, né? Mas e a gente acompanhou esse processo e a gente se alegra, né? Sim. Principalmente quando a gente sabe, poxa, a pessoa veio de uma onda de guerra, de luta né? E chega num lugar. Mas é isso que Deus tem pra gente. Deus tem muito mais, né? Muito mais do que pedimos ou pensamos, do que idealizamos. Eu lembro em uma oração que eu tive com Deus, que foi à noite, eu estava voltando para os caminhos e eu orava a Deus, eu falava, Jesus, eu quero ter outro relacionamento, mas eu tenho medo de me entregar de novo, né? E eu pedia para Deus, assim, eu quero um homem assim, 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 que faça isso, 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 que cuide de mim como uma princesa, que me trate como prioridade na vida dele. Então, assim, tudo que eu pedi foi além do que eu pedi, eu pensei, eu imaginei. Deus. E hoje eu posso ver plenamente que foi
Deus que colocou este homem na minha vida. Meu Deus. Eu te amo, viu, amor? Você é o homem da minha vida. Bonitinho. Então, assim, eu pude ver hoje, porque a gente só conhece a pessoa quando a gente casa e quando a gente passa por situações difíceis. É verdade. Que você sabe realmente se aquele homem é para sua vida ou não. Meu Deus. Então, quando você passa por situações difíceis na sua vida, você vai saber, não, essa é a pessoa certa que eu casei. Essa é a mulher certa. Esse é o homem certo que eu casei. Porque casamento não é só flores, né? Não é só flores. Que nem quando o pastor, o juiz fala, ai, até que a morte o separe na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Então, na riqueza é muito bom, né? Na saúde é maravilhoso. Verdade. E quando chegam os momentos difíceis? É só vocês dois. Né? E assim, por mais que tenha pessoas que acompanhem, né, de fora, Sim. dentro do cenário mesmo, dentro do cenário é que o bicho pega, né? O bicho pega. Por quê? Porque ninguém pode ver de uma forma tão real quanto quem está dentro do cenário. Né? Porque assim, quem está ao redor, quem está quando lembra de mandar mensagem, e aí, como é que tá? E quem está de fora vai viver a vida, Sim, mas quem está dentro ali, que vê o dia a dia, que vê cada momento da vida, né? E vamos lá, vocês estão juntos há quanto tempo já? Acho que o total já vai fazer uns 17 anos. Por aí, 17, 16 anos. E vamos lá. Gente, a Andressa, ela atravessou um período, né, vamos dizer assim, um processo que ninguém quer atravessar, né? Foi quando o câncer, né, vamos dizer, aconteceu assim. Bateu na porta. Em que momento foi da sua vida? Você estava trabalhando? Você estava estudando? Em que fase assim da sua vida que você estava quando chegou a pastora, notícia? eu digo que o câncer ele chegou na minha vida quando eu estava no auge da minha vida. Pensa assim, eu estava 36 anos, casada, bem casada, um emprego bom, onde eu queria estar, né? Sou técnica de enfermagem. E sempre eu pedia para Deus me colocar em UBS, para trabalhar em UBS, perto de casa, tudo. Então, eu estava no auge da minha vida. Estava no emprego que eu queria estar. Já tinha pagado minha casa, meus filhos bem, com saúde. A gente conquistou o nosso carro, compramos o nosso carro, tudo. Aí eu falei pro meu esposo, falei, amor, agora é hora da gente viajar. Vamos viajar, né? Vamos curtir a nossa vida. Vou entrar de férias, vou sair de férias. Vamos viajar, vamos fazer uma viagem só nós dois. Porque muito tempo a gente ficou só, né, tentando, né, as outras coisas, né, para dar o melhor para os nossos filhos, para tentar construir a nossa casa, né, construir nossa história. Falei, não, agora é o tempo nosso, vamos viver a nossa vida. E eu lembro que foi em 2024, eu saí de férias. Só que em janeiro de 2024, em janeiro, né, eu tinha perdido a minha avó pro câncer, né, foi onde a minha avó faleceu. Aí passou um tempo, eu fazendo ali meu autoexame, me tocando, né? Que é importante nós mulheres se tocar. E eu senti nódulos no meu seio. Mas eu achei que, não é nada. É só questão de... Tinha nódulos de gordura. Acompanhar e tal. Então, não é nada. Então, ali eu fui empurrando com a barriga, né? Quando eu saí de férias, lá pro meio do ano, eu vou no médico e faço meu check-up. Então, ali eu fui indo. Aí eu saí de férias, foi em julho. Aí viajei com meu marido, a gente viajou, curtiu tudo. Aí quando eu voltei de férias, eu marquei consulta, fui ao médico. E quando eu fui no médico, falei pro doutor que eu estava com um nódulo no meu seio e 2 nódulos na minha axila. Ele falou assim, nossa, mas você tem caso na família? Expliquei que tinha. Aí ele falou, vou pedir mamografia para você, mas você não tem idade para isso, mas eu vou pedir por conta da questão você estava da com família, quantos anos? Né? 36 anos. Aí ele pediu os exames. Aí eu fui fazer os exames, fiz os exames, tudo. Aí eu falei, vou abrir a minha mamografia, né? Pra ver, né, se tem alguma coisa. Quando eu abri, me deparei ali com aquele ser. Meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, eu tô com câncer, eu não acredito nisso. Meu Deus. Aí o Marcos, para com isso, você é médica?
Falei, mas eu entendo. Isso é câncer, isso daqui não é coisa boa, tal, que não sei o quê. Ele, deve ser só um nódulo, não sei o quê. Aí eu falei, Jesus, o que será que é isso? Deve ser benigno, né? Vão tirar e já era, né? Tudo bem, aí marquei consulta, passei no médico, daí ele falou, nossa, sua mamografia tá muito feia. Vou te encaminhar para o mastologista. Nossa. Aí dali eu falei, então uma coisa é séria, né? Jesus. Não é só um nódulo. Marquei minhas consultas, acho que foi 3 dias depois, já marquei a consulta com o mastologista. Aí chegando ali, no médico, ele abriu minha mamografia, meus exames, me examinou. Aí ele falou assim, Andressa, eu tenho uma má notícia para te contar. Aí eu falei, o que é, doutor? Pode falar. Aí ele falou, preciso lhe dizer que você tá com câncer. Aí parece que meu chão se abriu ali na hora. Sabe, quando só ouvi a palavra câncer, pronto, aí paralisei. Aí ele começou a explicar, pelo que eu vejo aqui, é um nódulo de 5 centímetros já tá metástase na sua axila. Meu Deus. Então, a gente tem que correr contra o tempo. Você tem que correr contra o tempo. Aí eu falei, doutor, qual é a porcentagem de ser maligno? Eu tô falando que você tem que correr contra o tempo. A porcentagem de ser maligno é 99%. Aí pronto, aí eu me desabei. Aí eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Vou morrer. Porque a gente imagina que o câncer, ele mata, e ele mata mesmo. Eu já vi muita gente, tinha acabado de perder minha avó, nem teve tempo de eu processar o luto que eu tive pela perca da minha avó. Ela tinha acabado de falecer por conta de câncer, perdi muita gente. Falei, não, eu vou morrer, acabou, é meu fim. Aí ele falou, vamos mandar você para biópsia, fazer uma biópsia, para a gente saber qual é o tipo do câncer que, né? E dali eu saí ali, falei pro Marcos, falei, amor, o médico falou que eu tô com câncer e que provavelmente é 99% de chance de ser maligno. E ele falou para me correr para fazer a biópsia. Mas você conhece o Marquinhos, né? Ele é calmo, tem uma calmaria, né? Ele, calma, não vai ser nada não. Tá tudo bem, fique em paz. Meu Deus. Você não confia em Deus? Eita. Fique em paz, não vai ser nada. E eu por dentro, Múria, arrebentada, mas eu sei que ele estava arrebentado. Sim. Sei que ele estava com medo. Sim. Eu vi nos olhos dele. Mas ele tinha que passar para mim tranquilidade, né? E dali eu saí chorando, só chorava. Vim de lá para cá chorando, pensando, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? A Ana tem 9 anos. A Ana vai perder a mãe dela. Vou deixar uma criança sem mãe. Vou deixar meu marido sem mulher. O que vai ser deles? Aí ali, tipo, eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Aí eu peguei, mas só que quando essas coisas acontecem, Deus ele sempre nos avisa, né? Ele não pega a gente de surpresa. Era isso que eu ia perguntar. 2 anos atrás, antes de tudo isso acontecer, Deus usou uma irmã. Eu tava meio rebelde, sabe? Eita. Você tá meio rebelde dentro da igreja? Alguém quer tomar uma água, gente? Vocês, graças a que Deus. Que você fala, eu não vou participar de nada. Eita. Não vou mais participar de círculo de oração, não vou mais cantar nas irmãs, vou sentar lá no fundo da igreja para ninguém me ver. Eita. Sabe quando você tá nesse tempo? Você não quer falar com ninguém, não quer, sabe? Eu tava assim, minha rebelde dentro da igreja. Meu Deus. Ia só de domingo pra igreja. Ai. Sabe? Deixa a vida me levar. Tipo, sabe? Tô bem, tenho casa, tenho emprego, tenho carro. Deus. Mas Deus gosta, né? Ai, ele fala, oh, meu Deus, é desses que eu gosto. Aí uma irmã, Deus usou uma irmã, saiu de lá do meio das irmãs, veio em direção a mim. Eu falei, mentira que essa irmã tá vindo em direção. Eita Deus. Aí abaixei a cabeça, tentei me esconder. Ai, Jesus. Aí ela veio e me pegou. Aí o Marcos estava sentado lá atrás também. Me levou até ele, abraçou nós dois ali no meio da igreja. E Deus começou a usar a vida dela. E ela falava, eu vejo vocês passando por uma grande tempestade. Meu Deus. Mas é grande mesmo, que vai abalar a estrutura de vocês dois. Meu Deus. Mas Deus manda te dizer para vocês permanecer firme. Porque Ele tá no barco com vocês. E vai passar. Ai, tô arrepiada. Mas a tempestade é grande. Você já imaginou aquela tempestade que Jesus estava ali no barco, ali, com seus discípulos? Então é maior que essa. Meu Deus. Aí eu falei, ô Jesus, que será que vai acontecer? Aí você só fica esperando, né? Ai, Aí acontece uma coisa, acontece outra.
Aí você fala, passou 2 anos. Tomara que seja isso, tomara que seja isso. Aí eu perdi minha avó, achava que era tempestade, né? Que tinha que passar ali o luto, né? Da perca ali da minha avó, que era uma bênção da nossa família. Falei, eu acho que é isso. Mas não. Meu Deus. No dia que o médico me deu o resultado, que eu voltei com a biópsia, que ele falou, Andressa, sinto lhe informar que você está com câncer em estágio 4. Meu Deus. Está já avançado com metástase na sua axila, que já tem 2 nódulos na sua axila de 3 centímetros cada um, e um no seu seio de 5 centímetros. Vamos correr contra o tempo. Você tem que começar o mais rápido possível as quimioterapias. Aí Deus falou, essa tempestade. É porque Aí eu falei, amém, Jesus. já estava grande, né? Já estava grande. E eu pergunto pra você, como esse negócio foi crescer dentro de mim assim tão rápido? Tava já grande mesmo. Aí eu falei, Jesus, se tu falaste, então eis-me aqui, né? Vamos passar pela tempestade. Mas que o Senhor vem estar comigo. Porque sozinha não sei se eu vou conseguir. E Jesus, ele foi presente em todo momento. Graças a Deus. Meu Deus do céu. A gente fica emocionada, né? Porque é uma pessoa que a gente congregou um tempo junto, né? Sim. A gente conviveu e quando essa notícia chegou, eu fiquei assim, né? Eu fiquei um pouco abalada. Sim. E aí eu até perguntei, né, pra Renata. Eu falei, mulher, como que ela tá? Como que a Andressa tá? Ela falou assim, amiga, ela tá assim. Você olha para ela, ninguém diz que ela está passando por esse processo. Claro que a pessoa sente medo, fica triste e tudo, mas, cara, ninguém diz que ela está. Ninguém. Por quê? Porque está lá buscando a Deus, sabe, com fé, está passando pelo processo. E, de fato, né, as fotos que eu vi, suas postagens, eu falei assim, ninguém diz realmente, gente. E uma coisa que eu reparei, a gente estava até conversando ali antes, né, ali no off, a gente conversando, né, a forma com que Deus trabalha, a forma com que Deus age, tem propósito que Deus ele já determinou para a nossa vida que a gente nem imagina que vai viver, né? Como exemplo aqui, eu era uma pessoa que, meu Deus do céu, eu nem falava na frente de ninguém, de tão tímida, oprimida, sei lá o que eu era. E eu nunca me imaginei estar sentada aqui entrevistando pessoas. Gente, por favor, nunca. Então, assim, tem coisas que Deus já determinou lá na frente que a gente nem imagina que a gente vai passar, e aí a gente fica, tá, mas qual é o fundamento disso? Para que isso? Enfim. O que acontece? Você sempre foi uma pessoa muito reservada. E hoje a gente vê você mais assim, ó, pá, depois desse processo. O que você sente assim, que mudou assim dentro de você depois disso? Eu falo, às vezes eu fico vendo minhas fotos antigas, eu falo, essa pessoa que morreu, essa pessoa não existe mais, essa Andressa não existe mais. Assim, pastor, eu posso dizer assim que eu renasci. Eu creio. Eu renasci de novo. Então, assim, muitas coisas mudou dentro de mim. Muitas. A forma de eu priorizar mais tempo com a minha família. A forma de eu priorizar a mim em primeiro lugar. Eu. Sim. Depois os outros. Sim. A forma de eu buscar a Deus intensamente e ver que Deus, ele opera milagre sem nós merecer. Porque eu não mereço. Eu não mereço o que Deus fez. Mas ele achou graça em mim. Então, ele fez por mim. Então, assim, eu mudei a forma de pensar, a forma de agir. Então, assim, as coisas que as pessoas falam, eu sei que não é a respeito, não é sobre mim, é sobre ela mesma. Então, assim, tentei entender mais por que as pessoas são mais agressivas, porque as pessoas... Às vezes você não sabe o que ela está passando. Sim. Às vezes você não sabe o diagnóstico que aquela pessoa recebeu. Às vezes você não sabe quem ela perdeu. Por que ela está ali daquele jeito? Por que ela é dessa maneira? Então, tentar se colocar no lugar dos outros. Então, assim, o câncer, ele me ensinou muita coisa. Meu Deus. Muita coisa. Coisas assim, quando eu penso em querer ser alguma coisinha, Deus vem, ó. Opa, se você passou, olha o que aconteceu. Calma aí, não é assim.
Então, assim, aprendi muita coisa. E a gente sabe que o tratamento ele dá as reações, né? E esse processo, como que foi ali também no meio da família, nessa fase? Olha, eu digo que essa foi a pior parte da minha vida, o tratamento. Sério? Foi a pior parte. De tudo, desde o diagnóstico, tudo, a pior parte foi o tratamento. Graças a Deus, assim, eu consegui o tratamento muito rápido, né? Assim que eu saí dali desse mastologista, eu já procurei outra mastologista, o oncologista, tudo. E ali com 1 semana e meia eu já iniciei as quimioterapia. Então, eu fiz ali 6 sessões de quimioterapia. E as quimioterapia, ela me deixava muito mal. Eu ficava, acho que eu fazia cada 21 dias as sessões, né? E eu ficava cerca de 5 horas dentro do centro oncológico tomando as medicações. Eu entrava às 8 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde. Então, praticamente o dia inteiro, quase ali, né? Tomando aquelas medicações. E são medicações muito fortes, né? Que mexem muito com o seu organismo. E eu lembro quando eu iniciei, a enfermeira veio até a mim para explicar, né? Ó, o que vai acontecer, os sintomas que dá, tudo em relação ao que você está tomando. Aí ela me veio com uma cartilha. Ela falou assim, ó, essas são as possíveis reações que pode te dar. Aí eu comecei a olhar, né, ler. Ela falou, mas que em paz, você não vai ter nada, porque é muito difícil as pacientes ter, a gente só fala que vai ter. Mas muita paciente não sente nada. Mas Deus, ele, quando ele escolhe, né? É a tempestade, né? Ele falou assim, bem... Eu senti tudo que estava naquela cartilha. Meu Deus do céu. Eu tive de tudo. Tudo. Vômito, náusea, diarreia, cansaço, tudo. Eu ficava durante 1 semana e meia na cama. Literalmente na cama. Nossa. Levantava só para ir para a próxima sessão, fazer os exames e voltar para a próxima sessão de quimioterapia. Meu Deus. E era mais 1 semana e meia. Então foi o pior processo da minha vida. Eu não dormia, eu não conseguia comer nada. Tudo que eu comia era para fora. Aí minha mãe ia lá me ajudar, né? Porque minha mãe é uma benção, me ajudou nesse processo todo. Nossa, acho que foi... Deus, ele prepara situações. Eu acho que foi uma para ajudar a outra. Entendeu? Deus faz... Foi o momento de um ajudar o outro, né? Minha mãe tinha acabado de perder a mãe dela. Aí descobre que a filha tá com câncer. Eu acho que a notícia para dar para minha mãe foi a pior parte. Que eu fiquei ali ensaiando. Falei, meu Deus, como eu vou falar para minha mãe que eu tô com câncer? O que eu vou fazer? Aí primeiro contei para os meus filhos. Falei pro Marcos, pra Isabela, chamei eles. Falei, ó, mãe tá com câncer. Vou passar por momentos difíceis, tal. Falei pra Ana, que meu maior medo era falar pra Ana. Aí falei, filha, ó, a mamãe tá doente. Vai acontecer isso e isso. Caso a mamãe vai precisar ficar careca, mas depois o cabelo da mamãe vai crescer. Ela, ai, mamãe, fica em paz. Jesus vai te curar. Então ali, aí quando eu falei, agora eu preciso contar pra minha mãe, né? O que eu vou fazer agora? Aí teve um momento que ela foi lá em casa. Aí eu falei, mãe, preciso te contar uma coisa. Vamos ali no quarto. Aí quando eu contei ali, acho que ela ficou meio, e agora? Meu Deus. Então ali foi um momento que Deus uniu ali a gente. Foi um momento que minha mãe, assim, foi mais presente, assim, comigo, sabe? Me acompanhava ali nas sessões de químio, ia lá para minha casa, me ajudava, ia ela trabalhando, coitada, com os problemas dela tudo. E ela tentava ser mais presente ali, né? Então, assim, nesse momento eu pude ver quem realmente era e quem realmente não era. Posso te dizer que 90% sumiu da minha vida. Meu Deus. Só ficou mesmo quem era para estar. Então, assim, muitos amigos, que falava que eram amigos, muitos amigos, não foi presente. Aí Deus levantou pessoas que eu nem conhecia, nem imaginaria que me ajudou ali naquele momento. Então, assim, Deus, ele mudou muito o quadro ali, né, daquela situação. Então, assim, foi assim, momentos... Aí eu lembro que eu fui falar para minhas amigas de serviço, né, que eu ia me afastar, que eu estava doente. Aí teve uma que falou assim, amiga, mas como, Andressa, você com câncer? Não, Deus. Como? Ela falou assim, eu briguei com Deus. Na minha oração, briguei com Deus. Como pode uma pessoa tão boa, de um coração bom, tá com câncer, que não sei o quê... Mas eu sabia que era o momento que eu teria que passar, né? Para Deus me mostrar realmente ali o propósito dele, quem era
que eu podia confiar, quem não era, quem era para estar, quem não era para estar. Porque eu acho que nessa situação, acho que era somente mesmo eu, entendeu? Então, assim, eu não julgo as pessoas que saíram, entendeu? Da minha vida nesse momento. Porque era para mim passar, era para minha família passar por esse processo. Não era para aquela pessoa estar presente naquilo, né? Então, assim, foi momentos muito difíceis, as sessões do tratamento. Então, assim, eu lembro que na última quimioterapia que eu fiz foi dia 2 de janeiro de 2025. Nossa, eu falei, não, agora essa é a última, né? Não vai acontecer nada. Misericórdia. Acho que eu fiquei quase um mês passando mal. Meu Deus. Muito mal, muito mal, muito mal. Fui parar no hospital. Passei muito mal. Não conseguia parar nada no meu estômago. Tudo que eu não dormia a noite inteira de dor pelos meus corpos. Parecia que doía desde da unha do pé até o couro cabeludo. Meu Deus. Era uma dor insuportável. Insuportável. Teve um momento que eu perdi meus cabelos, né? Na segunda sessão de quimioterapia. Foi na segunda já? Na segunda, já começou a cair. Ai. E ela tinha um cuidado com o cabelo. Mas caiu bem, sabia? É sério. Não é? Ela tá com uma cara assim de empresária. É sério. Eu falei assim, gente, sabe, Senhor, cada um com as suas histórias. Eu tô com inveja, não, Senhor, no nome de Jesus, misericórdia. Falei, rapaz, mas Andressa tá. Eu achei que caiu tão bem, ficou assim. Né? Gente, eu achei que. Foi difícil, viu? Era um cuidado com aquele cabelo dela. Quando eu comecei a ver meus cabelos caindo, eu falei, Jesus, eu não acredito. Ai, Jesus, mas amém. Aí eu falei, eu não vou ficar vendo meus cabelos cair, não, porque é um desespero. Você pente o cabelo e sai aquele tufo na tua mão. Aí começou a cair. Eu falei, Marcos, pega a maquininha ali e corta meu cabelo. Ai, mulher. Ai. Não, ela tá aqui, ela aceitou vir. Eu já vou logo perguntar. Eu quero saber como que as crianças estavam perto nessa hora? Tava perto. Aí eu falei, liguei pro Marquinhos, né? Falei, amor, hoje eu vou cortar meu cabelo. Ele, não, espera mais um pouco, que não sei o quê. Falei, não tá dando. Porque quando caía, doía demais. Sério? Sério. Porque ele sai inteiro. Ele sai desde a raiz. Nossa. E era uma dor insuportável para pentear ele. Tinha dia que eu nem penteava o cabelo, só enrolava. Gente. E quando eu desenrolava, vinha aquele bolo de cabelo. Aí eu peguei, fui tomar banho, lavei o cabelo, mas caiu tanto cabelo. Falei, misericórdia, uma dor de cabeça. Falei, não, vou tirar esse cabelo. Vou raspar. Falei, seja o que Deus quiser. Já tinha comprado uns turbantes, né? Falei, vou começar a usar lenço, turbante. Eu vejo tanta mulher aí, né? Eu toda preparada. Ela né? Já preparei tudo. Falei, o quê? Meu Deus do céu. Olhei lá na Shopee, comprei um monte de turbante, um monte de lenço. Falei, seja o que Deus quiser. Aí eu peguei e falei assim, Marcos, tá com a maquininha aí? Ele falou, tô, mãe. Falei, bora lá, vamos cortar meu cabelo. Aí vem Ana, vem Isabela. Ai. Aí o Marcos tá lá cortando meu cabelo, aí a Isabela começa a chorar, a Ana começa a chorar. E eu lá, corta. Aí ele, tá tudo bem? Mãe, eu falei, tá, corta. Aí quando eu cortei, ele falou, nossa, mãe, a senhora tá linda. Você ficou linda, careca. Daí a Isabela, nossa, mãe, você tá tão linda. Aí quando eu me olhei no espelho, eu falei, meu Deus do céu. Mas graças a Deus que eu tinha a cabeça bonitinha, né? Tem a cabeça bonita. Ai, verdade. Ai, meu pai, tô rindo com emoção. Aí eu olhei e falei assim, nossa, até que a minha cabeça é bonita, né? Graças a Deus, ajeitadinha, né? Ai, mulher. Eu falei, até que não ficou tão feio assim. Hoje a gente... a gente dá risada, você né? Você fala que essa leveza, né? Mas não tem como a gente Mas é um baque. não sentir, porque, cara, é um processo complicado. Sim, porque mexe com a tua autoestima, né? Emoção, razão, tudo. Estrutura, física, espiritual, tudo. Tu descobre emoção que nem sabia que existia dentro, sabe? Força que você nem sabia onde tinha. Aí eu me vejo, Jesus, onde eu tirei tanta força assim? Aí as pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, você é tão forte, eu admiro a tua força. Ai, nem sabe, lá em casa. Ai, Deus, não sabe os meus choros, a madrugada que eu passo lá chorando. Mas assim, é tão lindo a graça de Deus na nossa vida. Eu creio que você já teve essa experiência de sentir a graça de Deus. Sim. A graça de Deus, ela nos envolve com, sabe, ele te abraça, assim. Eu lembro que tinha momentos que eu falava, Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Eu lá no banheiro, lá colocando tudo pra fora que não tinha mais. Eu só falava, Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia da minha vida. Me dá forças para superar isso.
Se o Senhor falou que eu ia passar, só me dá força, Jesus. Porque sozinho eu não consigo. Eu não consigo, Deus. E Deus ia lá e ó. Aí de manhã eu acordava só com as mensagens tocando no meu celular. De pessoas que eu nem imaginaria. Irmã Andressa, tô orando por você. Pessoas que eu nem conhecia apareceram na minha porta. Eu vim orar por você, irmã. Fiquei sabendo que você está doente, ó, vim orar aqui por você. Então, assim, a graça do Senhor ali, o cuidado de Deus ali, sabe? Eu pude sentir. Então, eu passei, de certa forma, com uma leveza com esse câncer na minha vida, né? Uhum. Eu digo que o câncer, ele é um parente indesejável que entra na tua vida. Meu Deus. Sabe aquele parente chato que chega na tua casa, sem pedir licença? Uhum. E ele quer ficar ali? Então, eu digo que o câncer, ele foi assim. Ele chegou... Aí ele falou assim, aquele parente chato, indesejável, que você não quer na tua casa. Ele falou, vou habitar aqui por um tempo. Só que você quer que ele vá embora logo? Aí eu falei, não, câncer, você não tem vez aqui não. Tu vai sair. Em nome de Jesus, você só tá de passagem. E eu determinei para Deus, falei, Jesus, esse câncer, ele não veio para ficar. E ele não vai tirar minha vida. Ele não vai destruir minha vida. Porque eu vejo a maneira que as pessoas... Chega aí assim, Muri, pode chamar de Muri? Claro, intimidade, por favor. Muri, assim, eu vi muita gente morrer com o mesmo câncer. Eu tive, o tipo do meu câncer era HER2 positivo, ele é relacionado ao hormônio que a mulher produz. Uhum. Então, a quantidade de hormônio que tinha no meu corpo foi produzindo a célula cancerígena a desenvolver, né? E eu vi muita gente morrer, porque querendo ou não, é um dos cânceres mais agressivos que tem, né? E ali eu pude ver o cuidado de Deus com a minha vida. E eu via muitas pessoas. Aí eu comecei a seguir mulheres no Instagram que passaram por mesmo câncer que o meu. E eu via mulheres morrendo. Mulheres que, tipo, dava metástase no pulmão, dava metástase no fígado. E eu falei, Jesus. E o medo batendo, né? Sim. Falei, Jesus. E assim, Deus, o cuidado dele comigo. E eu me lembro que na segunda sessão de quimioterapia, eu sempre ia um dia antes para fazer os exames, né? Uhum. Para passar com o oncologista, fazer os exames de sangue. E nesse dia ela veio fazer o autoexame em mim. E ela falou... E ali eu já vi Deus agindo. Porque Deus falou que ia me curar. Eu falei, essa enfermidade ela não é para morte. Essa enfermidade é para que o meu nome venha a ser glorificado através da tua vida. E eu via muitas pessoas falando para mim, Andressa, através da tua história, do seu testemunho, você vai alcançar muitas vidas. Eu falei, Jesus, quem sou eu na fila do pão, Jesus? Falei, Jesus, logo eu, que não gosto nem de falar. Não gosto de ter oportunidade, não gosto de ficar falando. E assim, e ali eu comecei a usar minhas redes sociais para isso, né? Aí eu falei, eu vou começar a incentivar as pessoas a se cuidar, né? A se olhar para o seu corpo, tudo. E comecei a postar tudo que eu ia fazendo. O tratamento, a evolução ali. E na segunda sessão da quimioterapia que eu voltei com a oncologista, ela começou a me examinar. Ela falou, nossa, eu não estou sentindo mais o nódulo. Glória a Deus. Ela falou, o nódulo tinha 5 centímetros, né, Andressa? E ele era palpável. Ele não está mais aqui. E eu já tinha sentido que ele não estava mais ali. Na segunda sessão, ele sumiu. Ela falou, Andressa, eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi. Demora, as pessoas fazem quimioterapia, o nódulo ele não sai. Aí tem que fazer a retirada, né, tudo, fazer a mastectomia. E o seu nódulo desapareceu. O nódulo da axila, da mama, desapareceu. Eu falei, Jesus, obrigada. Então, Jesus já tinha colocado a mão dele. Ele já tinha tirado. E ali a médica ficou, sabe? Ela falou, gente, eu nunca vi isso acontecer. Eu falei, Jesus que faz essas coisas. É, né? Meu Deus. Jesus que faz essas coisas. Então, ali, ela falou assim, mas a gente não vai cortar as químio. Vai continuar com as químio, porque pode ter ido por sangue, né? Então, tem que continuar o protocolo. Aí, continuei o protocolo. Aí, quando foi a cirurgia, minha cirurgia foi dia 5 de fevereiro. A doutora falou, eu só vou fazer uma quadrantectomia. Eu não vou tirar toda a tua mama, para não mexer com a sua autoestima, tudo. Eu acho que meu maior medo era esse, a retirada da minha mama. Retirar, né? Meu Deus do céu. Eu acho que mexe com tudo na mulher, né? Ai. Tudo, mexe com a sua identidade, né? Eu falava, Jesus, eu aceito perder cabelo, agora perder meu seio. Nossa. Né? Meu Deus. Até disso o Senhor cuidou, né? Até disso o Senhor cuidou. Meu Deus do céu. E é legal isso, porque, tipo, você sabe, hoje você fala. Inclusive, eu vi um post seu, uma foto muito bonita.
você com a blusa branca, sentada assim com a perna, né, cruzada. Eu falei, gente, quem viu e quem vê. Mas o processo, né, até chegar ali, das pessoas olhar para você hoje, porque não tem como. E assim, existe uma mudança que só você pode falar, que é a que acontece aí dentro, né? Mas o que mudou dentro está refletindo fora, porque a gente percebe isso. E é muito legal você hoje usar as suas redes sociais para ser uma boa notícia, uma notícia de esperança para as pessoas, né? Porque, como você mesmo falou, você começou a seguir pessoas que também tinha, e algumas notícias ali era bem ruim. Sim. Então, você precisava de um ponto de luz, que você olhasse e falasse, não, mas peraí, é possível. E Deus fez de você esse ponto de luz para alguém. E eu tenho certeza que sim, Andressa. Muitas pessoas vão te acompanhar e vão ver ali a trajetória e vai saber, não, sim, calma, vamos continuar, vamos dar sequência ao tratamento, porque é difícil ouvir, é difícil o diagnóstico, é difícil o tratamento, é difícil, pós o tratamento também, né, porque algumas coisas, né, ficam, realmente é bem complicado. Na época do Covid, eu peguei o Covid e eu fiquei assim muito mal. Que eu achei que eu ia, né? Falei, opa, chamou os 2 números da minha senha. Fiquei muito mal. E aí, eu tomei um remédio, né? Que era para ajudar o pulmão na respiração, porque eu não conseguia. E eu falo assim, né, que nem você falando, né, a gente vê quem são as pessoas que ficam nesse processo. Eu lembro que o Davi estava menor, né, e o Júnior estava comigo. Eu não conseguia comer, eu não sentia fome, era só água, 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 água. E esse menino lá ia, me levava água. Eu sentia tanta dor, eu dormia assim praticamente o dia todo. E era tanta dor assim nos ossos, sabe, assim, que para tomar banho, aí vinha o Davi com a toalha, aí vinha o Júnior me carregando assim, porque eu não ficava em pé. E me dava banho. E depois que eu precisei tomar esse remédio para conseguir respirar, para conseguir assim sentir apetite, filha, meu cabelo. Tanto que tem umas fotos que o povo tirou minha, e eu falei, gente, não posso não, pelo amor de Deus. O cabelo bem curtinho, assim. Alinho, né? Bem curtinho, assim, porque caía. Tudo. Então, assim, é uma coisa que mexe muito com a gente, que a gente se olha. Eu enchei muito, fiquei assim, de um jeito, sabe? Então, são processos assim também que a gente fala assim, meu Deus, né? Tá, mas por quê? Para quê? Qual era o propósito? Né? E não tinha muito tempo que a gente tinha iniciado aqui a igreja. Então, meu Deus do céu, aí eu vou falar o quê para aquele povo? Como que vai ficar esse povo, meu Deus do céu? Né? Porque como que pode a gente daquele jeito e a gente ainda também se preocupando com tudo ao redor, se preocupando com tudo em volta? Se não for Deus, minha gente. E assim a gente fica em uma situação vulnerável, né? Sim. Você depende das pessoas. Que nem eu lembro que às vezes minha mãe não podia ir para lá, que ela estava trabalhando. Aí só ficava eu e a Isabela em casa, né? E o Marcos saía para trabalhar, a Ana saía para a escola. Ficava eu e a Isa, né? Eu imagino o Marquinhos, como que não ficou nesse... Meu Deus do céu, eu via no olho dele, coitado. Ele, nossa, ele saía para trabalhar, eu passava a noite inteira chorando de dor. Parecia que meus ossos estavam se quebrando, sabe? Meu Deus. Parecia que estavam quebrando meus ossos. Eu gemia de dor, gemia. Aí eu conseguia dormir durante o dia, e ele saía para trabalhar, eu ficava só deitada na cama, eu não conseguia levantar. Aí eu ficava, Isa, faz alguma coisa para a mãe comer. Aí ela vinha, mãe, quer comer alguma coisa? Eu ficava, Isa, eu tô com medo de vomitar. Eu quero, mas eu não conseguia, sabe, comer. A pior coisa é você querer comer e você não conseguir. Às vezes até o medo, né? A gente, para evitar aquele desconforto, porque já tá tudo doendo, meu Deus. Tá tudo doendo aí. Parece que quando você põe para fora, dói mais, né?
Aí eu ficava, vai filha, faz uma vitamina, aí faz um suco. Aí eu lembro que o que me sustentava, e nem pode, Jesus, pelo amor de Deus, quem tá passando por esse processo do câncer, não façam isso, pelo amor de Jesus Cristo. Mas era o que me aliviava, Aham. era Coca-Cola. Meu Deus, bichinha. Aí eu mandei mensagem pra minha doutora, doutora, eu posso tomar Coca? É a Coca que tá me segurando, que não faz eu vomitar. Nossa. Eu ponho limão, aí segura. Sim. Ela falou, Andressa, pode, tome sua Coca, mas não abuse, né? Mas era o que me sustentava. Meu Deus do céu. Aí eu ia no mercado, comprava Coca, Churepes, comprava tudo que era de limão ácido para poder. Uhum. E eu não aguentava. E eu queria comer, não conseguia. Aí Deus enviou um anjo de luz na minha vida. Você lembra da Gi, né? Que era da mocidade, que congregava com a gente? Gia. Que andava com a Mari. Ai, tô Que tentando. louvava. Acho que lembrar. você não lembra muito. Tô tentando. Aí Deus usou a vida dela. Que ela falou assim, amiga, eu vou fazer uns caldos pra você. Toda semana que você for fazer quimioterapia, você me avisa. Aí eu nem avisava, que eu ficava com vergonha, né? Eu não gosto de ficar abusando das pessoas, né? Mas aí ela já sabia as datas que eu fazia quimio. Uhum. Aí ela batia lá no portão, amiga, eu trouxe caldo pra você. Oh, aí ela meu levava Deus. caldo de tudo quanto é coisa. Oh, meu Deus. Pra você poder comer. Aí eu tentava comer, né? Uhum. Mas até nisso Deus cuida da gente. Ai, Deus é maravilhoso. Eu lembro uma vez que eu Meu tava Deus. tão ruim, Lori. Tão ruim. E eu tava com tanta fome. E tipo assim, a Isabela é uma benção. Né, filha? Ela é o amor da minha vida. Mas ela assim, ela não sabe cozinhar. O dom dela Ela é não ser tem esse linda. dom. O dom dela é É maquiar. ser linda. Ai, Ela tem pelo um dom amor de Deus. maravilhoso de ser maquiadora. Mas assim, pra cozinhar ela não tem. Entendeu? Hum. E assim, ela não... Aí eu com uma fome. Aí eu peguei e falei, Isabela, vai lá comprar um miojo. Mãe, você vai comer miojo? A senhora vai comer Ai, miojo? meu Não Deus. pode. Falei, filha, vai, porque eu tô com fome, eu preciso comer alguma coisa. Meu Então, Deus. assim, é coisas assim que você fala, Jesus, olha isso, meu Deus. E dava vontade de comer as coisas, você não conseguia comer, porque... Uhum. Então, assim, foi um tempo muito difícil. Meu Deus. Muito difícil. Por isso que eu falo, assim, acho que a área da nossa saúde é a pior, né? Quando Deus toca na saúde. É. Você querer comer e não conseguir, Uhum. acho que é pior, né? Que é pior, você vê ali as pessoas comendo com vontade. Você, ô Jesus, eu queria comer só um pouquinho, só um arroz com feijão, um ovo. E você não conseguir. E também aquilo de... Porque a gente é ser humano, né, gente? A gente cansa. Tem hora que a gente... Sim. Enfim, você tá ali deitada numa situação daquelas, fala... Poxa, vontade de levantar e fazer aquilo que eu reclamei Sim, tanto. Isso. Nossa. Isso que eu falo, isso que mudou em mim, viu? Porque assim, eu tinha momentos que eu reclamava das coisas, viu? Era murmuradorinha. Murmurava. Eita Deus. Ô, Jesus. Aí eu murmurava. Teve um momento da minha vida que eu só reclamava. Reclamava do trabalho, reclamava até do ar que eu respirava. Meu Deus. Mas hoje eu agradeço, eu acordo e falo, Jesus, obrigada pelo ar que eu respiro. Porque, assim, teve momentos que eu não conseguia nem respirar direito, sabe? Por conta do corticoide, as medicações que entravam, você não conseguia. Eu tinha que dormir sentada na minha cama, porque eu não conseguia deitar, porque eu não conseguia respirar. Então, você começa a agradecer o ar que você respira. Uhum. E hoje, eu voltei a trabalhar, graças a Deus, glória a Deus. Voltei a trabalhar depois de 1 ano e meio afastada. E hoje eu vou trabalhar, eu vou agradecer. Olha. Jesus, obrigada por estar indo trabalhar. Obrigada pelo meu emprego. Obrigada, Jesus. Sabe? Deus. Quando eu penso em reclamar, eu falo, não, só tenho que agradecer, né? A gente tem que ser grato por tudo. E eu vejo as pessoas reclamando por coisas tão fúteis. Tão Meu Deus. besta, sabe? De coisa que não merecia nem Não tá reclamando. merecia Por tá reclamando por quê? É aquilo que a gente tava falando ali, né, também. Tipo assim, ai, tem gente que não sofreu. Então, não sabe que é um sofrimento, né? Meu Deus do céu, meu Deus Não do sabe céu. que é aquela dor ali na carne ali. E eu via muitas mulheres dando testemunho, que nem o seu testemunho. É lindo, né? O que Deus fez na tua vida. E assim, eu ficava, você falava, nossa, meu Deus, coisa linda, né? Que testemunho edificante. Quando você faz... Entendeu? É diferente. Eu falo pro pessoal, eu falo assim, agora eu oro direitinho, porque tem oração que a gente faz, Deus parece que vai ouvir só depois. Mas tem oração que a gente faz que, nossa, é assim, rápido. Sobe direitinho. Oxi. E eu falava assim, ai, Jesus, me torna uma pessoa melhor a cada dia.
Aí ele usa uns. É porque, gente, é isso. Para cada tamanho de parafuso, uma Sim. chave específica. Sim. Né? Ele sabe como faz, Sim. né? Eu sei lá. Eu fui diagnosticada com pré-câncer. Eu tô esperando a cirurgia. Sim? Sério? Sério. Mas onde? No útero. Eu fiz biópsia, fiz. Os exames aí constou, né? Que tem uma feridinha e precisa. Eu fiquei. Tipo. Sabe quando não passa nada na sua cabeça, fica só assim, Parece barulho que de vento? desliga, né? Aí eu Desliga. falei, meu Deus do céu. Aí nos primeiros dias aqui no culto a gente. Sabe, eu chorava, eu falava, eita, meu Deus, e agora, Senhor? Meu Deus do céu, e agora, e agora? Que nem porque creio na promessa, creio que a gente está aqui de passagem, a gente crê nisso, só Sim. que, gente, né, enfim, a gente, ser humano, né, a gente Sim. fica, e aí é isso, então eu tô aí esperando aí da cirurgia, estamos aguardando, a minha parte eu fiz, né, falei para Deus, bom, a minha parte eu fiz, fui atrás de médico, e eu creio no milagre, né, e estamos aí, estamos aguardando, estamos esperando, mas de verdade, mesmo a gente sabe que a gente enfrentando, né, os nossos processos, quando a gente vai ver, sempre tem pessoas que estão passando situações ainda pior. Então, cara, eu não tenho o direito de reclamar, de Não. questionar, eu não posso. Não, a gente não Andressa. pode questionar, né? Assim, eu não tinha o medo da morte, eu não tenho, porque eu creio que Sim. Deus está preparando o nosso lar Sim, celestial. sim. Eu só tinha medo de morrer e deixar minha filha pequena, né? Que eu quero, né, ver elas casar, tudo, né? Sim. Mas, assim, dizer pra você que eu tenho medo da morte, eu não tenho medo da morte, não. Porque acho que todos nós estamos sujeitos a isso, né? É uma Só coisa não quero que, morrer com câncer. então, Não. assim, eu quero, entendeu? Tipo, ir na paz também. Não quero Eu falo para sofrer. Deus, eu não quero ser velada dentro dessa igreja. Não quero, não. Não quero morrer em cima de altar para não traumatizar ninguém, né? Sei lá, de repente... não, vamos parar de falar de morte. Jesus, quando chegar a hora certa, Deus... Verdade, mas eu já expliquei para ele direitinho. Assim, Mas certinho. eu creio, né, que, assim, você ainda não recebeu o diagnóstico completo, mas Deus, ele é Deus que eu creio. nos surpreende. Então, Creio. ele é Deus de milagres. E se for para passar, que nós passamos com Jesus, né? Sim. Nós temos Jesus. Então, com Jesus, é diferente. É tão lindo. Eu vivo coisa que eu falo para Deus, eu falo assim, Senhor, eu sou rica, eu sou rica e eu nem mereço, Jesus. Não, a gente não merece. Deus, ele é tão maravilhoso, Deus, ele é tão bom. Sabe, da onde o Senhor me tirou, as oportunidades de viver, tudo que ele me deu de oportunidade, sabe? Hoje a gente poder falar do que Deus pode fazer, que ele é capaz de fazer, sabe, nas nossas vidas, e poder impulsionar outras pessoas a buscar a Deus, não o Deus que dá a bênção. Não, gente, o Deus que é Deus, sabe? Então, assim, de acordo ao chamado, ao propósito que Deus tem, porque viver um chamado, gente, não é só pregar em cima de um altar. Você trabalha em uma UBS, Isso. Pronto. Quantos altares você pode ministrar e ter um chamado ali frutífero dentro de um quarto? Sim. Sabe? Então, assim, você colocar a mão ali e falar, te abençoo em nome de Jesus, Senhor, o milagre que o Senhor fez. Sim. E saber entender ali a pessoa também, saber, olha, com essa dor, faz assim que traz uma... Isso. Cara... É muito assim, Deus assim. E eu lembro que no dia que eu voltei a trabalhar, aí tinha uma paciente que também ela teve o mesmo... Ela descobriu no mesmo tempo que eu. E quando eu voltei, ela me olhou e falou assim, eu não acredito que você está de volta. Eu falei, eu não acredito que eu estou te vendo aqui. Ai, meu Deus. Ela falou, que felicidade de te ver bem. Eu falei, também, que felicidade de te ver bem. Então, assim, hoje, assim, a parte da medicina está muito avançada, né? Sim. Também, né? Graças a Deus. E a gente tem um médico dos médicos por excelência, né? E aí, para concretizar, eu fui fazer minha cirurgia, dia 5 de fevereiro. E ali eu entrei naquele centro ali, né?
Falei, ai, Jesus. Aí a médica me acalmando, falando, vai dar tudo certo, Andressa. E ali foi feita a cirurgia. Aí ela tirou só o coadrante, preservou a minha mama. Aí ela, quando eu voltei em retorno com ela, ela falou assim, eu tenho uma boa notícia pra te dar. Ai, meu Deus. E ela falou assim, e é algo que... Glória a Deus. E minha mãe tava lá quando ela foi levar o resultado. Hum. Que ela falou que abriu ali a mama, tirou, só que ela não viu o câncer. Ela só viu que ele passou por ali. Que tinha um resquício Tinha que uma ele marca, passou por né? ali. Tipo, Mas que ele não estava mais lá. ai, se Deus não sabe brincar, Não sabe. não. Ai, meu Deus do céu. Então Deus, ele já tinha operado milagre, já tinha operado a cirurgia. É, minha filha. E quando ela abriu, ela falou, cadê? Ué? Ela falou, eu vou tirar, né, ali, vou tirar da axila. Ela falou que nas axilas também não tinha mais nada. Glória Só a tirou por, né? Deus. Sim. Foi tirando ali os linfonódulos para ver o que estava doente, o que não estava. Mas também não tinha mais nada Deus de seja metástase. louvado. O câncer não existia mais, não tinha mais célula cancerígena ali naquele local. Deus seja louvado. Então Deus, ele me curou. Meu Deus. Me curou Que ali. coisa linda. E eu só tenho que agradecer esse Deus. Ele é Ai, maravilhoso. não, ele é incrível. Ele faz coisa sobrenatural. É, você falando, né, tipo, hoje eu aprendi a ir trabalhar alegre, não reclamar mais. A gente tem um costume, sabe, às vezes, de falar, ai, não tenho nada, de achar que o que a gente tem é tão pouco. Então, ai, não tenho isso, não tenho aquilo. Ai, e aí, quando Deus permite uma situação dessa, a gente vê a grandeza das coisas que a gente tem, gente. Sim. Sabe? Então já fica aqui um alerta, né, para quem reclama de tudo. Tem gente que Sim. reclama de tudo. Eu era muito murmuradora também, sabia? Eu não era crente, não. Eu não era crente, não. Eu reclamava, eu falava, ai, ai, ai. E hoje eu entendo que os não, o sofrimento, os abandonos, a traição, tudo aquilo que me marcou da pior forma que eu achava que ia me matar, na verdade, estava me ensinando. Sim. Meu Deus, me ensinando. Ai, eu falei assim, não, hoje eu entendo como eu sou rica. E foi aí que a minha vida deu uma reviravolta, né? Porque vocês sabiam onde eu morava no que não era meu, como eu vivia. Me lembro que, logo que eu casei, o pastor Fernando e a pastora Andréa passando na rua, e a primeira vez que eu fiz janta foi porque o pastor ele parou, ele falou, não, minha filha, calma aí. E me deu dinheiro para comprar a mangueira do fogão, gente, para enfiar no bujão lá, porque a pessoa não... Gente, eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, gente, tem cuidado de Deus para você. Tem. O processo que Deus nos coloca, o vale que Deus nos coloca, é aquilo, é que nem Ezequiel, né? Colocou Ezequiel num vale que só tinha osso sequíssimo. Só que a voz de quem levou Ezequiel estava lá. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa amadurecer. Sim. E não adianta eu querer convencer a Deus de que eu não sei fazer, de que eu não sei, que eu não posso servir, de que eu não tenho... Não adianta eu querer falar, Deus, eu não tenho capacidade para... Gente, não adianta. Por quê? Porque ele tem as formas dele. Tem pessoas que você... O Júnior fala muito isso para mim, e eu guardo muito. Ele fala assim, ó... tem pessoas que você vai ter acesso e eu não vou. Sim. Então, tem alguém lá que Deus precisa alcançar através da sua vida. Sim. E muitas das vezes a pessoa vai dizer, mas você não sabe o que eu estou passando. Não, vem aqui, deixa eu contar para você o porquê que vale a pena resistir, porquê que vale a pena reagir, porque eu passei um processo. Sim. Sabe? Então, assim, eu sei que vidas assim serão alcançadas através da sua vida. Eu estou assim, muito orgulhosa, muito feliz de ver essa pessoa. Né? Eu já te achava uma pessoa forte, por ter ali nova, né? Passado o processo com seus filhos pequenos, e depois você lá servindo a Deus. E graças a Deus, hoje Deus preparou um companheiro, um amigo, sim, um parceiro de vida para você, que te ajudou aí a né, encaminhar esses meninos. E hoje ver você assim, não como a filha do pastor, mas uma mulher de Deus, uma mulher de fé, que hoje abre a boca e fala. Hoje você sabe, você tem o que falar. Você tem esse conteúdo, tem algo aí dentro de você que Deus enxertou, que
não tem vergonha, não tem timidez que te cale, sabe? Então, Deus fez de você, Sim. minha filha, uma ferramenta que é muito lindo de ver. E eu preciso te parabenizar por isso. Te parabenizar, sabe, por essa fase. Por essa fase que você hoje está ali, por essa coragem de se mostrar, sabe, de estar ali, olha, eu fui curada, eu estou aqui, mesmo que eu não fale, a minha vida é uma pregação para alguém. Continue mesmo, continue nessa força. Eu tenho certeza que Deus fará ainda muito, 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 através da sua vida, através da sua casa, em nome de Jesus. Bom, a gente sempre pede aqui, quando a gente vai encerrando, para você deixar uma palavra de reflexão para quem vai te ouvir, ou, olha, esse foi o versículo, a passagem que me acompanhou durante o processo, ou que hoje faz parte assim da minha vida. Eu quero que você deixe aí para o pessoal um conselho, um puxão de orelha, uma reflexão. Só digo, né, para as mulheres, né, se cuidar, né, fazer seu autoexame, se prevenir, né, procurar, né, questão, né, de procurar se apalpar, se conhecer, né, conhecer o seu corpo, né. Digo para elas que amanhã também é o Dia das Mulheres, né. Ai, parabéns às mulheres, que nós somos guerreiras, né. Nós somos fortes, todas nós. Todas nós temos nossas forças, né. E eu quero dizer que não existe diagnóstico difícil algum para Deus. Pode ser difícil para nós. Pode ser o pior diagnóstico que você pode estar enfrentando. Mas para Deus, nada é impossível. E quem decide sobre a nossa vida é Ele. Tudo está nas mãos dele. Então, quem vai determinar é Ele. Então, quem determina sobre a nossa vida é Deus. Então, se a gente tem que passar, vamos passar. Jesus vai estar lá. Você acha que não teve momento que deu tentar desistir do tratamento? De falar, não, vou parar isso, aquilo? Não, mas o que me segurava era aquele Salmo 118, no seu versículo 17, que diz, não morrerei, mas viverei para contar as maravilhas de Deus na minha vida. E eu tô aqui, contando as maravilhas de Deus sobre a minha vida. Coisa linda. E você, né, que conhece alguém que está passando, enfrentando algum processo difícil, você pode ser um abençoador de uma forma tão simples. Sim. Como? Compartilha esse vídeo. A Andressa vai deixar aqui as redes sociais dela. Entra lá que você vai ver. Vai ver lá, tem o testemunho, tem as fotos, tem tudo lá. Fala aí, qual que é o seu? Andressa Silva. Andressa Silva. Você vai chegar lá e vai ver essa morena com cara de rica. Oh, meu Deus. Eu acho que você devia adotar esse penteado, né? Ai, tô louca, viu? Vou adotar, viu? É verdade, né? Não é? Eu achei que ficou muito bom. Chique, né? Nova, toda... Tá com quantos anos, filha? Eu vou fazer 38. 38 anos. Uma criança. Uma criança. Mas é Deus que faz essas coisas, né? Né, Deus mulher? faz. Deus. 38 anos já tem muita coisa para contar. Graças a Deus, muitas experiências duras e muitas de vitória também. Né? O segredo é não desistir, gente. Fique com aquilo que Deus falou. Deus falou que ia atravessar o processo, que, né, ia estar com você. Pronto, fique com isso. Fique com o que saiu da boca de Deus, né? Eu sei que às vezes a gente vai lá no Google, né? Buscar doutor Google. Agora é IA, né? Aí pronto, às vezes você só tá ali, filha, com um começo de gripe, aí, nossa Deus, dá pronto. câncer no pulmão, câncer... Pronto. Vai morrer amanhã. Já era, aí você fica pior, mas fique com o que Deus falou e não se esqueça de se inscrever neste canal, por favor, pelo amor de Deus, você não viu aqui a irmã contando. Aí não pode ficar reclamando, toda vez ela pede. Claro, você não se inscreve, vai ter que pedir. Então, você se inscreve nesse canal, ative o sininho, porque sempre que tiver, gente, um testemunho poderoso, como os que foram contados, eu sei que ainda terão muitos que virão por aí, você vai ficar sabendo, será edificado. Então, compartilhe com mais alguém e lembre que a sua decisão muda a história. Deus abençoe, meu povo. Andressa, obrigada. Amém. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. A sua vida foi um prazer Amém. te receber aqui. Em nome de Jesus. Beijo. Amém.